Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre projeto executivo e como evitar erros nesse tipo de projeto. Bom, gente, o projeto executivo nada mais é que todos aqueles desenhos técnicos bem detalhados para a obra. São eles que vão evitar aí dores de cabeça na obra, né? É o primeiro passo para se evitar. Lógico que a gente precisa de uma mão de obra qualificada, né? Mas esse é o primeiro passo. Então, o que faz com que a gente evite certos erros? O ideal é que a gente já faça o mapeamento desses erros ao longo dos anos aí de trabalho, para não errar mais, né, não cometer o mesmo tipo de erro, mas a gente pode ter um checklist de todos os desenhos que precisam ser realizados nessa fase. Então, vamos lá, aqui eu tenho um exemplo, né, de checklist que você vai marcar, por exemplo, a cada projeto, todos aqueles que você precisa que a sua equipe faça, ou de repente você terceiriza esse tipo de serviço, e mesmo quando você trabalha sozinho, é importante que você liste todos os desenhos que você precisa fazer. Então, por exemplo, a planta baixa de demolição. Nem todo projeto de reforma interiores vai precisar demolir. Então, muitas vezes você não vai marcar, né? Nem todo projeto, por exemplo, vai trocar piso, você vai precisar marcar uma planta de paginação. E aí, aqui, eu vou colocando essa listinha, ó, com tudo que precisa ser feito em cada etapa dessa, né? Planta baixa humanizada. Então, cotar o mobiliário a ser adquirido, marcar o móvel que é existente. Planta baixa cotada, marcar as vistas, os cortes, as esquadrias. Então, colocar algumas observações para que as pessoas que vão trabalhar nisso para você não se esquecerem, né? Então, esse checklist já ajuda muito a evitar alguns erros aí no projeto executivo. Outra coisa muito importante é colocar esse projeto de uma maneira bem visível no centro da obra. Então, o ideal é que esse projeto seja colado aí no centro da obra. Eu costumo colocar em pranchas grandes, formato A0, às vezes até formato A1, e deixar isso bem visível, porque quando eu chego na obra, fica muito mais fácil de esclarecer as dúvidas ou colocar qualquer tipo de observação. Quando você entrega esse projeto ou só nos cadernos, ou só dobrados, muito provavelmente você vai chegar na obra e isso vai estar esquecido. Às vezes a mão de obra não vai estar olhando para esses projetos, né? Principalmente quando não tem um responsável técnico pela obra, o que ainda, infelizmente, acontece muito nas obras de interiores. Aí aqui, ó, tem os cadernos também, né, que eu passo, lógico, os cadernos de marcenaria, né, os cadernos de marmoraria para os fornecedores, para o cliente, mas aquele projeto lá importante está na obra, tá? Aqui estou passando uma questão de planta baixa, com a marcação de alguns acabamentos que você pode fazer de várias maneiras. E aqui a questão da planta de teto. Essa planta de teto, como vocês estão vendo aqui, precisa às vezes de alguns detalhes, tá, gente? Principalmente quando tem esses rasgos de luz ou caixa cortineiro iluminado, então é importante fazer esses cortes. Aqui eu mostro, né, alguns detalhes dessa planta e tá tudo bem especificado também na legenda, né? Com cores, assim, quando você marca as cores, porque às vezes tem alturas de rebaixos diferentes, às vezes tem pontos que não vão ser rebaixados, que vão ficar na laje. Então, com cores fica muito mais fácil de entender, né, da mão de obra, visualizar isso de uma maneira muito tranquila, tá? Aqui eu coloco também, por exemplo, mapeamento de risco. O que que acontece muito de problema dentro de uma planta de teto, né? Pela minha experiência, isso eu tenho um arquivo completinho que eu vou colocando o que que costuma dar problema. Então, analisar se tem caixa cortineiro, colocar com no mínimo 18 centímetros de largura, porque eu vejo muita gente às vezes colocando com 15 centímetros e dependendo do modelo de cortina que você utiliza, vai ficar aquela cortina amassada, né? Então, o ideal
é que se tem aí pelo menos 18 centímetros. Analisar se o caixa cortineiro passou pelo menos 20 centímetros de cada lado da janela. Muitas vezes vai ser o cômodo inteiro, né, o ambiente inteiro, aí não tem problema. Mas quando temos uma janela central e a gente vai deixar a cortina só naquela janela, ver se está passando 20 centímetros. Analisar se vai ter tabica, cotar pontos de luz, enfim, para cada desenho de projeto executivo, é legal que você tenha esse checklist para na hora que você for corrigir, caso alguém esteja começando para você, você vai lá e vê se está tudo certinho, se todos esses pontos foram atendidos. Então, como eu já trabalho aí nessa área há mais de 15 anos, eu já tenho muita noção, dos pontos que as pessoas costumam mais errar. Então, por isso, ao longo dos anos, fui montando esse checklist, que é uma mão na roda também, para você poder corrigir aí os desenhos, né? Tá? Aqui tem exemplo de outra planta. A questão do carimbo também, né? Ter um carimbo padronizado, com todas as observações importantes que você tem que colocar. Por exemplo, quando tem questão de demolição de parede, aqui eu coloco, olha, quando precisa consultar um engenheiro civil, né, um engenheiro estrutural, então deixa essa observação também no carimbo do projeto. Quando esse projeto precisa também ser aprovado na prefeitura, também é bom deixar essa observação no carimbo do projeto, né? Lógico, deixar o cliente sempre muito ciente de todos os passos e deixar essa observação ali também. É uma forma de resguardar o seu trabalho, tá? Aqui eu tenho um exemplo de planta baixa, onde eu vou colocando as vistas, né? E depois cada vista desses ambientes é muito bem detalhada, tá? Então aqui, ó, tem marcação de onde está papel de parede. Aqui, gente, no projeto executivo, eu também não vejo problema nenhum em cotar também aqui na horizontal, na vertical, tudo que ficar mais fácil para todos os fornecedores entenderem, tá? Aqui as vistas internas de armários, vistas externas, né? Aqui que eu gosto muito de representar também são os pontos de tomada em vista. É outro ponto que costuma dar muito problema, porque às vezes o seu móvel não vai seguir a medida padrão ali que está no imóvel, né? Por exemplo, às vezes vai ter uma tomada aqui no meio. Então, coloque aí para onde essas tomadas serão direcionadas, se tiver um painel, aonde que vai cortar essas tomadas. Isso evita também ligações, né? Às vezes do marceneiro, quando vai instalar, onde que eu corto? Ou às vezes ele acaba cortando onde a tomada está e vai ficar feio ali, né? Naquela vista daquele painel. Então, é uma questão de deixar o projeto com o entendimento mais fácil possível para todas as partes que vão trabalhar ali, tá? E aí, de cada ambiente, eu também vou colocando esse mapeamento. Aqui a questão do banheiro, paginação, de onde começa, como será esse ralo, né? A cuba, por exemplo, se tiver uma cuba esculpida, tem que pôr um detalhe dessa cuba. Aqui tá as plantas, eu represento todas as plantas primeiro, para depois começar os detalhes de vista. Aqui, gente, é legal também quando tiver os complementos, né, dos banheiros, porta-toalha, essas coisas, já colocar as alturas, as medidas. Normalmente eu já deixo ali na altura que está o rejunte, né, do revestimento, que a gente especificou, para não ter que furar, assim, o revestimento. Então, tudo bem explicado para evitar esse tipo de dúvida na hora da obra. É até muito bom quando as pessoas te ligam, né, perguntando. O problema é quando não ligam e aí chega lá, tá errado, tá cortado uma tomada errada, estragou um revestimento, enfim. Então, o ideal é que já tenha todas essas informações.
Aqui, ó, alguns detalhes, né? Acabamento em meia esquadria, eu sempre gosto de colocar, para evitar de colocarem, às vezes, uma cantoneira. Você vai chegar lá na obra, não vai gostar de ver uma cantoneira naquele revestimento lindo, maravilhoso que você especificou, né? Então, esses detalhes, assim, eu costumo colocar na escala 1 para 10, 1 para 20, depende do detalhe, e as vistas de cada ambiente, né, para projetos de interiores, na escala para 1 para 25 fica muito bom. Aqui já temos uma cozinha. Enfim, acho que já tiveram aí uma noção, né, do que eu quero representar aqui, da gente ter esse checklist, da gente ir mapeando o que mais acontece, né, de problema dentro dos nossos projetos, para você ir colocando isso nos arquivos, nos seus checklists, porque aí com certeza você vai ir melhorando com o tempo a qualidade aí dos seus projetos executivos. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.